Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da temporada 2026 do programa Um Contra Um. Hoje, em clima de Copa, vamos falar de futebol. Aqui na bancada, no estúdio da Vale Play, nós recebemos o presidente do Santa Catarina Clube, Anilton Egen. Aqui na bancada, nós vamos falar sobre o planejamento do clube, futuro, desafios e, claro, a campanha na Série D e todas as conquistas dos últimos meses, inclusive a participação na Copa do Brasil. Antes de mais nada, Anilton, muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa Um Contra Um. Eu sei que presidente de clube e empresário não tem uma agenda muito extensa, então te agradeço pela presença aqui. Muito obrigado. Sempre é um prazer a gente poder estar conversando um pouco e falar do nosso Santa Catarina. Então vamos lá, eu começo perguntando, assim, entrevista bem do início mesmo, assim, quando que o empresário, torcedor do Vasco da Gama, ele decide que ele vai estar à frente de um clube de futebol e pensar etapas para profissionalização, para avançar de fase, de nível no estado de Santa Catarina e alcançar o nível nacional? Da onde vem isso? Vem de um sonho, né, de um menino do interior que amava o futebol desde criança e nunca pôde ser um jogador porque tinha que trabalhar, né? E chegou um momento que eu consegui transformar meu sonho em realidade e vi que eu tinha um dom para ser um dirigente. Lá no Aurora Esporte Clube, comecei lá, na Liga Rio-Sulense na época, né? E aprendi muita coisa com o Lorival Sibers, popular Kubitschek, lá de Aurora, em termos de organização. Aprendi tudo com ele, ele era uma pessoa muito organizada, ao extremo. E eu fiquei muito tempo lá com ele, né, sendo auxiliar dele, e aprendi tudo com ele. E hoje estou aplicando isso no futebol profissional também. Uhum. E hoje o Santa Catarina Clube, ele é uma associação, ele é uma empresa? Qual é o modelo adotado para a gestão do clube? No papel, nós somos uma associação sem fins lucrativos, Santa Catarina Clube. Mas a forma de a gente gerir e administrar o clube é como se fosse uma SAF, né? A gente tem um sócio de São Paulo e 2 sócios daqui de Rio do Sul, que são eu e o Carlos Beckenbrock, né? Que a gente tem esse clube e a gente administra esse clube de uma forma como se fosse uma empresa. Desde o início, desde lá em 2022 da Série C até hoje, a gente tem adotado essa maneira de gerir o clube e tem dado certo, né? Hoje a gente consegue ser um exemplo para muitos clubes aqui dentro do estado, né? E até hoje, nível de Brasil. A gente viajou por alguns clubes agora, Paraná, Rio Grande do Sul, e a gente consegue observar que a organização do Santa Catarina, ela está fluindo muito bem. Isso que eu ia te perguntar já na sequência aqui, se tem empresários vinculados diretamente ao Santa Catarina Clube, ou seja, empresários que fazem a gestão do clube, e aí, claro, existem empresários de atletas, mas que entram em contato com os empresários e com a direção do clube. Ou não? A administração do clube, ela é feita toda por aqui, né? Toda com a equipe aqui de Rio do Sul. Esse empresário que a gente tem de São Paulo, ele é um empresário que tem uma empresa de jogadores, né? A K Sports, e junto com o Santa Catarina, né? Ele traz os jogadores dele também, da empresa dele, né? Coloca a jogar aqui no Santa Catarina, que é um bom negócio para ele. Uhum. Né? Uma vitrine, né? É uma vitrine para os jogadores dele, né? Claro que não é só jogadores da empresa K Sport, a gente tem muitos jogadores que são contratados aqui pelo Santa Catarina Clube, né? Mas o que tem nos dado bastante força, a gente pode falar assim, a empresa K Sport, sim, por um conhecimento que eles têm com muitos atletas, principalmente São Paulo, onde que a empresa é sediada lá em São Paulo, então nos traz muita força para a montagem do elenco. Mas toda a administração é feita por aqui, por Rio do Sul. E os jogadores que são contratados, no início eu ouvi dizer assim, o Santa Catarina ele contrata jogadores que estão buscando a profissionalização, são jogadores da Várzea de São Paulo. O que é de fato isso? São jogadores da Várzea, são jogadores que já estão em base de clubes? Vocês tentam mesclar apostas de Várzea com jogadores já profissionais ou em profissionalização? Que modelo é esse? Quando se fala em várzea, as pessoas costumam confundir um pouco, né? A torcida, até por não entender, fica falando algumas coisas, né? Mas na verdade, quando fala jogadores de várzea, né?
Você tem um calendário hoje, os clubes pequenos, de 3, 4 meses, depois ficam parados, né? Clubes que não têm calendário. Geralmente joga o estadual, uma série do estadual. E aí esses jogadores, quando eles estão sem contrato, eles acabam indo jogar o amador, que o pessoal chama de várzea, né? Para conseguir ganhar dinheiro para sobreviver, né? Mas tem bons jogadores ali, e é uma coisa que o Santa Catarina tem conseguido aproveitar bastante, né? Esses jogadores. A gente tem sim um jogador que era várzea, que a gente trouxe, que hoje está no Criciúma, né? O Guilherme Lobo. Então, temos também o Gabriel Mendes, né, que joga muito a várzea em São Paulo. São esses dois principais jogadores que são muito conhecidos na várzea e hoje estão jogando profissional. Mas o Santa Catarina soube aproveitar, soube o momento, soube trazer soube observar o potencial que esses atletas tinham, né? E trouxemos para cá. Com o Lobo, a gente ganhou dinheiro com o Lobo, né? Com a venda para o Criciúma, e ainda temos dinheiro para ganhar com ele, por ter observado o jogador bom que estava na várzea. Então, acho que isso tem que ser muito bem explicado para o nosso torcedor, porque muitas vezes eles ficam falando time de várzea, né? Os adversários também, né? Uhum. Mas a gente tem tido êxito, né, nessas contratações. Eu não me arrependo nada, e se tiver que achar um outro jogador na várzea para trazer para o clube e que possa render igual o Gabriel Mendes, que se você pegar o Gabriel Mendes, você não acha um 10 da qualidade dele quase dentro do nosso estado hoje que esse menino joga. Então isso, eu acho que esse título de trazer jogadores da várzea, se tiver que trazer outro, eu trago, porque eu não me arrependo nada. Então é mais ou menos o modelo que acontece no futsal, ali quando muitos jogadores profissionais não têm calendário, vão para os torneios aqui em Santa Catarina, vão para o torneio no Rio Grande do Sul, ou seja, são jogadores profissionais, só que não têm calendário o ano todo, ou estão em clubes que às vezes não avançam em fases de campeonatos, é isso? Exatamente. E uma coisa que você tem que observar também, que você tem que trabalhar com o orçamento que você tem, né? Sim. Então, eu não quero trazer nenhum jogador de várzea, eu vou ter que gastar mais, né? Então, a gente trabalha dentro do nosso orçamento e, graças a Deus, até hoje, decisões acertadas que a gente vem gerindo o Santa Catarina. E você falou que, né, não arrepende, são duas apostas que deram certo da várzea. Isso faz com que o clube tenha, além de buscar essas parcerias com os empresários, jogadores profissionais, mas que o clube continue olhando para a várzea com base nessas experiências, com peneiras, ou ali pode ser que, ou não? Hoje, já estamos indo para o 5º ano no Santa Catarina, e nós já temos uma base, né? A gente já tem jogadores da nossa base que já estão entrando no jogo. Ou seja, seria mais ou menos a várzea indo para a base. Exato. Então, assim, quando você inicia, você tem que começar do zero. Você não tem uma base para você trazer jogadores. Hoje não, o Santa Catarina já tá se estruturando cada ano que passa, porque daqui a pouco você não precisa mais ir para a várzea, você vai na nossa base, pega meninos de 17, 18, 19, 20 anos e traz e vai começando a colocar eles dentro do profissional, e logo você vai formando jogadores, né? Eu acho que o grande segredo está aí, você trabalhar com a base e acreditar e confiar nos meninos da base, começando a colocar eles no profissional. É o nosso caso agora, a gente já vem aí com o último jogo, a gente colocou o Pedrinho, menino de 18 anos, né? A gente vem colocando o DVD, que é formado na nossa base. A gente tem mais 2 meninos, que é o Cauã, também, que a gente está apostando muito nele, né? Então, assim, num futuro bem próximo, Santa Catarina vai ter muitos meninos, a gente está fazendo um trabalho muito bom na nossa base aqui. E logo a gente não vai precisar mais ir atrás de várzea, a gente vai ter meninos formados aqui na região para poder estar colocando no nosso time. Uhum. E quando os parceiros oferecem jogadores, né, os profissionais, ou que estão sem calendário, qual é o perfil de jogador que vocês buscam, assim? Claro, dentro das condições financeiras do clube, mas assim, idade, se vem com família, se não vem, olha um pouco o histórico do atleta, se é baladeiro, se é de grupo, o que vocês analisam de perfil? Qual é o perfil de atleta que geralmente o Santa Catarina busca para gerir? Hoje nós temos dentro do Santa Catarina o nosso analista, né? Que ele fica trabalhando em cima disso aí, de levantar atletas e buscar o histórico de cada atleta, né? O que o Santa Catarina hoje prioriza muito é jogador que a gente fala na linguagem do boleiro, que tenha fome, que precisa, né? Claro que a gente olha o potencial, olha o histórico, mas você tem que pegar jogador que precisa jogar, precisa ganhar dinheiro, precisa comer. Então,
dentro disso aí a gente vem trabalhando, e a gente vem acertando, né? Você pode ver que hoje o nosso elenco aí são todos jogadores que não têm nome conhecido, praticamente 1 ou 2 jogadores que são conhecidos aí, que já jogaram em times maiores, o resto é tudo que jogadores que chegaram do nada, de times desconhecidos, mas que foram bem avaliados, e visto que esses jogadores precisavam sim ganhar seu dinheiro, trabalhar, jogadores, como você falou, família, jogadores que não saem na noite, jogadores que não é de bebedeira. Se você pegar o nosso time hoje, que ingere bebida de álcool, são poucos. São poucos, a maioria são jogadores que se cuidam, que querem alguma coisa na vida, e por isso tem dado certo no Santa Catarina. O Santa Catarina tem conseguido números bons dentro do estado e agora fora do estado, por isso. Por a gente estar acreditando em jogadores que precisam ganhar dinheiro, precisam sobreviver e que vêm para cá realmente para jogar futebol e não fazer festa. Com ambição na carreira, de querer crescer, de querer subir. Exatamente isso aí. E a questão de comissão técnica, treinadores? Alguns times, eles privilegiam às vezes um treinador com um estilo de jogo mais propositivo, aí vai jogar a bola, vai propor o jogo, vai atacar. Outros, o time mais reativo, que o pessoal fala, mais retranqueiro, que joga para uma bola, ou que joga mais fechado. Qual é o estilo de comissão técnica e treinador que vocês buscam quando montam para a temporada? Hoje, se você observar, desde a Série C, o Santa Catarina trouxe só um treinador que ele era mais retranca, né? Jogava mais na defensiva e atacava, jogava por uma bola, joguinho de 1-0 e tal. Mas a gente viu que a nossa torcida não simpatizou, né? Então, hoje a cara do Santa Catarina é o quê? É atacar o tempo inteiro, né? Então, a gente, quando vai contratar um treinador, a gente já procura saber se o treinador vai se encaixar nessa fisiologia do Santa Catarina jogar, né? Então, treinador que vem para o Santa Catarina tem que ser ofensivo, treinador que faz o time jogar para frente, que faz um futebol envolvente, futebol descontraído, sem medo de jogar, sem medo de errar, né? É isso que a gente está procurando trazer para cá. Até esse tempo estava assistindo uma partida, uma transmissão, e vi o toque de bola da equipe, e comparado com os outros clubes e com as coberturas que eu já fiz ao longo da carreira de estaduais, inclusive eu digo, esse é um time que ele tem conceito, eles saem tocando a bola ali de trás, que muitos clubes de Série A às vezes têm problema, claro, dadas as proporções, a realidade do clube, né? Mas era um time que saía tocando a bola, não era um time que dava o famoso chutão, vamos ver quem briga pela bola no meio ali no cabeceio e joga para a ala e faz. Não, era um time que tinha uma ideia de jogo de tocar. É um time que joga bonito dentro da sua realidade. É mais ou menos esse sentido. Vocês querem esse toque de bola, esse início de jogada, esse futebol moderno que hoje se prega. Isso aí mesmo. Esse é o Santa Catarina. A gente tem recebido bastante elogios de treinadores, de observadores, que chamam a gente na rede social para elogiar o Santa Catarina, a maneira que o Santa Catarina joga. Quem conhece um pouco futebol elogia sempre o jeito que a gente joga, que o nosso time joga, exatamente por isso. Se você pegar, acho que o nosso ano todo, se foi dado, se o goleiro deu 2 tiros de meta, foi muito 3, sempre sair jogando curtinho, né? sem medo de jogar, é o que o Jordan hoje passa para eles. Sempre no vestiário, vão jogar sem medo de errar. Se errar, vamos tentar de novo, vamos jogar. Então, assim, eles treinam para isso. Hoje, se você pegar os nossos treinos, são em espaços curtos, sempre é reduzido o espaço. Para eles, na hora do jogo, eles realmente saírem jogando com a bola no chão, pé em pé, envolvendo o adversário, né, e sempre buscando o gol. É isso que é o Santa Catarina. É certo. Aí eu vou fazer um breve intervalo, a pausa para hidratação, e na sequência a gente volta para falar muito mais do clube. Vamos falar da relação com torcida, fontes de receita, orçamento e calendário e muito mais. Fique com a gente, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa 1 contra 1, temporada 2026, hoje recebendo o presidente do Santa Catarina Clube, Anilton Egen. Anilton, a gente vai falar agora um pouco de outras questões do clube. O clube trocou o escudo recentemente e gerou até uma certa polêmica. Primeiro, pela questão de toda mudança gera assim, tem quem gosta,
tem quem não gosta. Tem quem é mais saudosista, que queria o primeiro escudo, mas aí teve a polêmica do escudo, que ele foi baseado em outros 2 ou 3 escudos já existentes, e o clube contratou uma empresa para isso. Se pensou em voltar atrás da decisão depois desse episódio, de fazer um novo? Como é que vocês contornaram essa situação? Quando nos foi apresentado o novo escudo, em uma reunião que a gente teve com a empresa, eles nos passaram um fundamento do escudo, por quê, qual essa linha, qual o objetivo dessa estrela, desse aqui, daquilo. E a gente comprou a ideia, a gente gostou, né, da explicação deles, o porquê disso, o porquê daquilo. E o momento que a gente tomou a decisão de mudar, a gente estava ciente de que, né, ia ter um pouco de recusa no início, né? Mas hoje a gente viu que a decisão foi acertada. Hoje é só elogios, então se você botar o escudo antigo do lado do nosso hoje, é muito ultrapassado. Linhas retas, ponte de Floripa dentro do escudo, então coisas que não tinha nada a ver com o que a gente pensa do Santa Catarina Clube. Uhum. E como é que ficou essa decisão então com a empresa contratada? Foi tomada alguma medida assim, por conta de na verdade ser um escudo pensado ou muito semelhante a de outros clubes? O que vocês fizeram alguma notificação para essa empresa? Vocês certificaram de evitar os riscos para o clube de um plágio, de uma cópia, que vocês contrataram um serviço, mas daqui a pouco pode respingar no clube, enfim. Então, quando torcedores acharam na internet um escudo que era muito semelhante ao nosso, né, a gente logo chamou a empresa e eles nos deram toda a certeza que não teria problema algum, até porque eles foram buscar informações sobre aquele escudo. Já é um time inativo, né, que hoje não está mais ativo. E eu acho que quando, tipo assim, nós tomamos a decisão que nós gostamos e eles nos deram a certeza que nós não ia ter problema, se é parecido com um clube de um time existente, que era lá do interior de São Paulo, que hoje não existe mais, para nós aquelas críticas não interferiu em nada. A gente acreditou no que foi apresentado para nós, nas explicações, e seguimos. Tá certo. Com relação à torcida organizada, né? A gente sabe que em muitos clubes isso vira um vínculo que por vezes tem uma relação que pode estremecer com diretoria, que pode estremecer. Eu acredito que, inclusive, com casos de violência. Eu acredito que não é o caso aqui da torcida de Rio do Sul, até porque a gente não tem, pelo menos, conhecimento de nenhum episódio grave da torcida organizada. Mas qual é a relação que o clube hoje tem com a torcida organizada? De que forma vocês se mantêm próximo da torcida? Para a questão do apoio ao clube e também para evitar possíveis punições, às vezes por comportamentos, enfim. Hoje o Santa Catarina tem 2 torcidas, né? Nós temos a torcida Águia do Vale. Essa torcida acompanha o clube desde a Série C no início, né? É uma torcida pacífica que não cria problemas para o clube, ao contrário, só nos ajuda. Eles no estádio, eles fazem uma festa maravilhosa, né? Eles apoiam o Santa Catarina do começo ao fim. Vem crescendo o clube com a torcida junto, então a gente é muito grato à torcida Águias do Vale. São fantásticos o que eles fazem no estádio. E hoje também temos uma torcida que foi criada agora no início desse ano, né? A Máfia Laranja, que também está crescendo já agora com instrumentos, e que preferiu se posicionar na nossa geral e que está muito bom também. Agora a gente tem uma torcida de cada lado, isso só vem engrandecer mais ainda o projeto do Santa Catarina. E já que estamos no assunto de torcida, eu quero falar sobre a média de público. Qual tem sido essa média de público no estádio, principalmente nessa Série D? Claro, no Catarinense, a gente percebia que o pessoal estava mais empolgado, habituado àquele calendário de início do ano. Agora tem Série D, é um outro calendário, são às vezes mais jogos. Como é que tem sido essa média de público hoje e se a direção espera mais? Como é que tem trabalhado para aumentar e, de repente, abranger todo o potencial do estádio municipal? O Santa Catarina vinha acostumado com um calendário curto, né, a nossa torcida. E esse ano está sendo diferente, né? A gente começou lá no dia 6 de janeiro, né? E praticamente 2 jogos por semana. Em casa ou em fora, né? 2 jogos por semana. Já emendando com o Campeonato Catarinense, já veio a Copa do Brasil, que foi aquela
aquela ascensão nossa, que a gente botou 4 mil torcedores no estádio, né? Então, uma coisa inédita para nós do Santa Catarina. Uma competição nacional, a torcida comparecendo em massa, jogo eliminatório, a torcida gosta, né? Jogo eliminatório, a torcida ama isso. E já emendando também com a Copa do Brasil, logo iniciou-se o Campeonato Brasileiro da Série D, que sim é um campeonato mais longo e que não são partidas eliminatórias, né? Então, deu uma baixa na torcida, a gente saiu lá de 2.000, uma média de 2.000, 2.500 pessoas no estádio para 1.000 e pouco. Coisa normal, né? Todo clube passa por isso. A competição agora ela vai cair nas graças da torcida, que vamos entrar na fase eliminatória. Eu tenho certeza que agora para frente, cada jogo que a gente trouxer para dentro do Alfredão vai ser novamente casa cheia. Então a gente sim já estava numa esperança de ter que aumentar o Alfredão ali quando a gente passou pelo Catarinense, Copa do Brasil, ficou pequeno realmente, sempre faltava ingresso, sempre, todo jogo. Mas é bom a gente fazer tudo com muita calma, avaliar realmente se é necessidade de a gente aumentar o Alfredão, né? Ou se primeiro a gente tem que melhorar o que tem, qualidade para o torcedor que vai para esses 4 mil, né? Então mais qualidade, claro que a parte de banheiros e coisa tudo melhorou muito, mas nós estamos agora esbarrando com o Ministério Público, a gente precisa melhorar o nosso Alfredão na parte de fazer rampas para cadeirantes, né? E a gente precisa melhorar os guarda-corpos, né? Que são muitos ultrapassados, eles estão entendendo que não está dando a segurança que precisa, aquela altura de guarda-corpo. Enfim, então a gente vai ter que melhorar muitas coisas dentro do Alfredão que já tem hoje, que já existe, para depois a gente pensar em aumentar a capacidade. E essa média de público hoje, especificamente da Série D, tem ajudado a suprir os custos, as despesas do clube com a federação? Série D, ela tem, e por incrível que pareça, ela está dando assim na tampa para você pagar os custos do jogo, né? Porque hoje a gente tem, cada jogo a gente tem em média aí uma despesa de 30, 35 mil reais. Então você juntando a bilheteria com o nosso bar, está dando assim para fazer os jogos e não ficar no vermelho. Agora, né, na Série D do Brasileiro. Isso quando você estava em Catarinense, Copa do Brasil, não, ali a gente sempre, o que entrava, bilheteria e bar, a gente podia sempre ainda botar um dia de lado, né, e aplicar e guardar, porque sempre sobrava um dinheirinho. Você falou de possíveis melhorias que precisam ser feitas no estádio municipal. A gente percebe que todo ano, inclusive para o catarinense, né, de repente o que valeu para esse ano que vem uma vistoria e tem novas adequações, são novas normativas que o clube tem que passar. Hoje o estádio continua, a gestão do estádio municipal continua do município, se estuda, se conversa para que o clube num futuro possa gerir e aí fazer as melhorias. O clube também é uma gestão compartilhada. Hoje o estádio de que forma é gerido? Hoje é gerido pela prefeitura, né, e pelo Clube Santa Catarina Clube. Então, ambos hoje estão muito preocupados. Começou a vincular aquela torcida, aquela notícia do Ministério Público agora, né, que o estádio pode até ser interditado. Isso é um problema que já vem se arrastando, né? A gente vem levando o Alfredão está precisando de melhorias, como eu falei, né? Mas isso leva um tempo a gente conseguir fazer. Então a gente vem aí junto com a prefeitura, pouco a pouco fazendo as melhorias, né? Mas agora a gente recebeu uma advertência do Ministério Público que a gente tem que acelerar, senão pode haver até uma interdição do nosso Alfredão. Então a gente agora está preocupado, sim, já teve uma reunião nós prefeitura, e agora a gente vai novamente estar junto com o Ministério Público, apresentar umas soluções aí para a gente conseguir aos poucos ir fazendo essas melhorias e não impactar numa vez só para a gente ter que parar de ter jogos aqui no Alfredão. Você falou ali que a capacidade, né, liberada 4 mil torcedores. Caso o clube consiga avançar para a Série C, essa capacidade teria que ser aumentada? Isso já foi visto ou ainda? Para a primeira fase da Série C, comporta, né? O nosso estádio comporta, não tem problema. Mas se a gente chegar numa fase, tanto agora também na Série D, se a gente chegar em uma semifinal e final, a gente vai ter que talvez levar os jogos para fora. Hoje em dia eles aceitam aquelas arquibancadas móveis ou não mais? Não Eu lembro que às vezes o Atlético de Birama fazia isso em alguns jogos específicos, hoje não mais. O Atlético Alto Vale também fez uma vez, eu me lembro, mas hoje não pode mais. Hoje não é permitido, até porque você tem que fazer estudo de solo, fazer um monte de coisa, então não é mais permitido.
né? Eles preferem sim que agora a gente conseguiu uma liberação até para deixar alguns torcedores ali no dedão, né? Então ali ele se sente mais seguro deixar o torcedor em pé ali do que fazer arquibancada para montar uma arapuca e depois alguém se ferir ainda, né? A questão de peso, às vezes estrutura, Isso, pular e tudo mais. A gente viu que a Chapecoense montou no último campeonato catarinense e houve um incidente lá que uma arquibancada cedeu, né? Então cada vez mais eles estão evitando permitir que isso seja montado em estádios de futebol, essas arquibancadas móveis, né? Ainda no assunto torcida, nesse ano foi emitida uma nota, uma informação de que um pedido do clube para que não se fosse mais com camisetas de outros times. Isso foi no estadual, né? O porquê dessa decisão? Vocês têm repensado? Ou com camisas daqui a pouco de clubes nacionais, não, ou de fora? O primeiro porquê dessa decisão? Se estava dando algum conflito? Ou era uma questão de identidade, marca e cor da torcida, enfim? Então, a gente começou em alguns estádios, né? A gente viu que existia essa proibição e a gente achou bonito ver, né, o estádio ou camisa neutra ou da cor do clube, né? E a gente achou legal isso aí, a gente quis implantar aqui no Santa Catarina também, está tentando implantar, tentando colocar na cabeça do nosso torcedor isso, né? Que a maioria dos clubes grandes estão seguindo, né, nessa linha aí. A gente pensa também em fazer isso, claro que talvez a gente tentou de uma maneira muito rápida fazer isso, né? E o nosso torcedor não está gostando, reclamou bastante, mas eu acho que a gente pode flexibilizar um pouquinho, né? Mas é uma linha que a gente tem que pensar no futuro, seguir sim, quem for no estádio do Jogo Santa Catarina e com camisa neutra ou da cor do clube, né? Eu acho que fica muito bonito ver uma arquibancada toda laranja, é um sonho nosso, né? E a gente vai lutar por esse sonho, mesmo que alguns torcedores não queiram entender num primeiro momento, mas a gente acredita muito que depois a hora que eles verem o estádio todo laranja, eles vão aceitar e vão elogiar essa nossa atitude também. Tá certo. Eu vou fazer mais uma breve pausa para hidratação e na sequência nós vamos falar aí sim sobre a Série D, sobre a programação, fontes de receita e muito mais, inclusive modelos, daqui a pouco como tem sido o modelo de inspiração, também em que modelos que vocês estão se inspirando para esse crescimento programado e bem planejado. Fique com a gente, na sequência a gente volta. Estamos de volta com o programa 1 contra 1, temporada 2026. Hoje falando de futebol, falando de Santa Catarina Clube, com o presidente Anilton Egen. Anilton, quantos jogadores tem hoje o elenco principal do Santa Catarina? Hoje nós temos 35 atletas inscritos pelo Santa Catarina. São esses que estão inscritos para a competição, mas que são escalados, relacionados para jogo. Quantos você? 23, né? 23. É permitido 23. Inclusive, quando vocês vão para as viagens... O máximo que é permitido é 23 atletas. Vocês usam os 23 na estrutura. É isso. Com esse calendário de Série D, com avanço para a fase mata-mata, vocês pensam em reforçar ou vai manter... Como é que está a organização do time agora? Ok, passamos de fase, vamos enfrentar outros clubes, estão de olho se outros clubes estão se reforçando, vocês também vão se reforçar? Ou pensam que de repente para 1 ou 2 jogos de mata-mata ainda é prematuro? Enfim. A gente teve uma reunião com a comissão técnica agora, né, pós-término da primeira fase, e por pedido dele, ele quer continuar com o mesmo grupo, né, ele confia no grupo que ele tem em mãos, ele acha que para trazer um atleta agora tem que ser muito acertado, aí pode prejudicar outros jogadores que a gente tem dentro do grupo, né, que a gente tem que valorizar, né? E também a gente tem que levar muito em consideração que agora a gente vai estar com o time completo, né? Voltou jogadores de lesão, jogadores suspensos. Então o nosso treinador achou por bem nesse momento a gente continuar com a mesma equipe que a gente estava, que ele confia e ele acredita que esse grupo unido ele pode ser muito mais forte do que trazer um jogador daqui a pouco e rachar um pouco a equipe. E às vezes não está adaptado ao estilo de jogo também, né? Vai um tempo. Exatamente. E as fontes de receita hoje do clube para manter esse elenco, para manter comissão técnica, patrocínios, ingressos, sócio, cota de transmissão, tem as lojas também? Exatamente. Patrocínio, a gente conseguiu
uma cota muito boa na nossa camisa. A gente conseguiu trazer empresas aí que estavam um pouco afastadas do futebol, né? Até porque o passado não foi muito bom, né? E a gente, com o tempo, a gente foi fazendo esse trabalho com muita humildade, muito pé no chão, né? E os nossos empresários aqui da região começaram a enxergar o nosso trabalho e acreditar na gente, né? Então, aos poucos, está voltando todas as empresas com a gente. A gente conseguiu agora, no ano de 2026, praticamente R$2 milhões na nossa camisa. Então, isso é muito bom, um número muito bom, que a gente não esperava que a gente ia chegar, e a gente chegou, né? Com muito trabalho, muita dedicação, muita visita, muita negociação. E aí as empresas foram acreditando, né? E a gente conseguiu esse valor. A gente teve também cota de televisão, né? O Santa Catarina, por ter feito uma campanha muito boa no passado, a gente conseguiu números melhores também esse ano. Vai escalonando, né? Exato. E para completar tudo, né, a gente conseguiu as nossas placas também. A gente conseguiu um valor muito bom, né, muito bom mesmo, das placas dentro do estádio. Tem que aqui também parabenizar todos que acreditam em nós, né, acreditam no trabalho. As empresas aqui da região, lojas, enfim, todo mundo que tem o nome estampado lá dentro do Alfredão. E a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil para nós, foi uma coisa que chegou de surpresa. A gente não esperava nem de passar o primeiro jogo, a gente chegou no terceiro jogo. Claro que poderia ter ido mais longe ainda, a gente sonha com aquilo ainda todo dia. E enfrentar o Palmeiras, provavelmente, né? Mas a gente conseguiu levantar aí 2 milhões e pouco, né? Colocar no nosso caixa e salvou o ano, né? Porque a gente teria que correr atrás de mais valores, que a gente sabe que hoje nós temos uma folha de 350 mil aproximado mês, né? Então você pega um ano inteiro isso aí, mais viagens, né? Que hoje você bota 40 pessoas, 42 pessoas numa viagem, né? Então tem despesa de alimentação, de hotel, e ônibus caro e tudo, então vai muita grana. O dia a dia da equipe se alimentando aqui na cidade. Hoje nós temos um levantamento feito que cada atleta custa mês para nós só de alimentação em média R$850. Então é muita grana que vai. O torcedor pode pensar assim, mas pô, ganharam aquela grana toda da Copa do Brasil, o que vão fazer? Não, é muita grana que vai no dia a dia. Um jogador se lesiona, exame médico, farmácia, consulta, né? Então só de ressonância Só de ressonância a gente já gasta uma grana legal. Então assim, se você pegar hoje, você pega o custo de sua família, 3, 4 pessoas, quanto é que você gasta no mês, você tem que imaginar que nós temos aí 40 e poucas pessoas no mês, né, para acomodar na cidade, apartamento para alugar, moradia, alimentação. Então é muita grana envolvida num clube de futebol. A gente fez o planejamento do nosso ano 2026 em cima de 6 milhões e meio a 7 milhões. E saberia me dizer hoje quantos são os patrocinadores entre camiseta e estádio hoje, uma média de empresas que estão junto nesse projeto do clube? Eu diria que, contando com as placas junto, a gente deve ter uma média de quase 40 empresas, né, que são parceiros de Santa Catarina. A fornecedora do material esportivo também entra nessa conta, ou vocês têm um custo? Como é que funciona essa parceria com o fornecedor de material esportivo? A empresa Atleta, que hoje é o fornecedor de material esportivo, a gente tem um acordo com eles, né, que a gente tem que vender 2.000 camisas, né, 2.000 camisas, para abater o valor do nosso enxoval. Então eles dão um enxoval, né, completo para o clube, mas em contrapartida o clube tem que vender 2.000 camisas, que é onde eles tiram o retorno deles, né? E aí uniforme 1, uniforme 2, as camisas reservas dos uniformes 1, 2 e treinamento, tudo? Colete, né, agasalho, bolsa, meião, tudo entra no que a gente chama de enxoval, né? Então a empresa ela te dá isso, mas você precisa dar um retorno de vender 2.000 camisas deles. E na questão da loja do clube, como é que é feito isso? Vocês têm uma equipe, ela consegue hoje se manter? Vocês têm estandes? Como é que o clube... Porque quando tem calendário, como é o caso desse ano, é mais fácil manter por mais tempo. Mas quando tem um calendário, por exemplo, ano passado, que só teve o estadual, é mais complicado tu conseguir manter uma estrutura ao longo do ano quando o clube não tem calendário, né? Se você pegar 2025, a gente abriu a loja, né, e ficou 3 meses, 4 meses no máximo com ela aberta, a gente fechou, porque ela se tornava despesa para o clube, né? Hoje nós temos uma parceria com o Brasil Atacadista, que é um dos nossos patrocinadores, que a nossa loja é montada lá dentro sem aluguel, a gente não paga aluguel da loja, né?
só pagamos a pessoa que trabalha lá. Então é viável para nós hoje, a loja nos traz retorno, né? Traz retorno para o clube financeiro, justamente por essa parceria com o Brasil Atacadista, que a gente não paga aluguel da loja lá dentro. Uhum. E apesar de ter avançado na fase, ou seja, está a primeira vez disputando a Série D do Brasileirão, já passou de primeira fase, que é uma grande conquista, vai para o mata-mata agora. Isso não garante o clube na Série D do ano que vem? Já estamos garantidos. Mas não por passar da primeira fase? Ou... Não, a gente já entrou garantido pelo Catarinense, né? Uhum. A gente já estava garantido na Série D do ano que vem pelo campeonato, pela campanha nossa no Campeonato Catarinense. Então... a gente já entrou tranquilo, né? A gente já está ano que vem na Série D novamente. Mas a Série D, se tivesse, por exemplo, não tivesse alcançado o índice no estadual, avançar de fase na Série D não daria ou daria? Agora a gente já estaria, com essa classificação nossa, a gente já estaria... automática para quem passa. Se avançar ali na Série D, o clube vai ter que ir na frente conciliar os jogos com a tabela do campeonato da Copa Santa Catarina, que acho que agora em agosto é a previsão para começar, né? Ela também garante, ela que vai garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem? A Copa hoje, né? Nós temos duas possibilidades de estar na Copa do Brasil ano que vem. Uma, ser campeão dessa competição que a gente está disputando, que a gente sabe que é muito difícil, né? A gente vai enfrentar grandes equipes, né? Então, mas não é impossível, é difícil, mas não é impossível. E também tem a Copa Santa Catarina, que o campeão tem a vaga da Copa do Brasil de 2027. E aí, no caso, às vezes, se algum outro clube que o Santa pode conquistar a Copa Santa Catarina, mas se tiver algum clube que já tem a vaga, vai para a segunda, para a terceira, nesse ranking que a federação faz, ou aí não? Normalmente, falando da Copa Santa Catarina? Isso. Normalmente as equipes que vão para essa Copa já são equipes que não têm, né? Então, tem Chapecoense, que vai com um time alternativo às vezes, né? Avaí, que já tem vaga, vai com um time alternativo às vezes, para botar meninos rodar, né? Mas também eles não têm o objetivo de ser campeão. Mas se for, aí vai caindo para segundo, para terceiro. Né? Eles vão fazendo o ranqueamento conforme... Entendi. Campeão da Série C Estadual 2022. Vice-campeão da Série B do Estadual em 2024. 2 participações na Série A do Catarinense. Fase de quartas de final da Copa Santa Catarina no ano passado. Chegou até a terceira fase da Copa do Brasil na sua estreia na competição nesse ano. Como o clube se planeja para continuar com essa crescente junto com a realidade local? Ou seja, estamos crescendo, chegamos à terceira fase da Copa do Brasil, chegamos à fase mata-mata de Copa Santa Catarina. Como manter essa crescente, esse ritmo do clube avançando em competições e fortalecendo o nome e dando peso a essa camisa? A régua subiu, né? A gente hoje está num patamar um pouquinho mais alto, um degrau um pouco mais alto. Nosso torcedor um pouco mal acostumado. Então, cada vez mais requer que a gente agora trabalhe bastante, né? Vá buscar parcerias. A gente já está fazendo o planejamento para ano que vem. Trabalhar muito, buscar apoio, para a gente sim poder formar um bom caixa para fazer ano que vem um ano novamente igual esse ano, né? E quanto tempo o presidente dispõe da sua rotina? Por exemplo, é um empresário, tem a empresa para tocar, tem as coisas para resolver e tem o clube. E tem que assistir vídeo de jogador junto com a... É claro que tem o staff que vai avaliar, mas vai lá, dá mais uma olhada, o presidente... Né? E quanto do teu tempo, da tua rotina hoje é Santa Catarina Clube? Então, quando você fala do cargo que eu estou ocupando dentro do clube, como presidente hoje, a gente tem que ter bastante tempo disponível para o clube, porque o próprio jogador, ele gosta quando o presidente comparece ao treino, ele gosta quando o presidente viaja junto, ele se sente mais seguro, né? Uma coisa que eu imaginava que não era, que eu não precisaria estar junto, mas eu estou sendo cobrado, né, dessa forma, que é importante a presença do presidente junto com o clube, né? Então eu tenho viajado bastante com o clube, tenho tirado bastante tempo para acompanhar treino, reuniões, né, semanais. Então eu diria para ti que hoje 50% do meu tempo está envolvido dentro do clube, né? E o outro 50% minha empresa, minha família, igreja, e assim vai. É bastante tempo dedicado ao clube, né? Outra pergunta que eu queria te fazer, por exemplo, Mirassol é uma cidade de 65 mil habitantes, né? São Paulo, o clube está na Série A. Novo Horizonte tem aí cerca de 40 mil, metade da população de Rio do Sul tem o Novo Horizontino que está na Série B. É claro
que nós estamos falando de clubes de cidades pequenas, mas próximas de grandes centros, né? São casos que dá para se inspirar do Santa Catarina crescer e de repente avançar. Claro que com isso é um clube que está no 5º ano, né? É isso? E tem um caminho a percorrer, experiências a adquirir, mas são casos que vocês se inspiram. Tem outros clubes, outras realidades que vocês se inspiram para crescer, inclusive de capacidade de torcida, de conseguir atrair patrocínio, de ingresso, de venda de uniforme, enfim. Que modelos vocês se baseiam? Então, você falou Novo Horizontino. Eu fui pessoalmente conhecer esse clube, conhecer a cidade, conhecer o clube, conhecer a história do clube, né? E se você pegar hoje o Santa Catarina, você não fala só de Rio do Sul, que tem bastante habitante também, comparado ao Novo Horizontino, temos muito mais. Mas você fala do Alto Vale, né, que ama futebol. Então, se você fizer um trabalho sério e tiver apoio, né, aqui dessa região, né, vamos falar a região do Alto Vale, a gente pode com certeza botar um time lá na Série B do Brasil. Não vou falar Série A porque daí a gente está um pouco exagerado, mas eu não vejo dificuldade nenhuma se a gente continuar um trabalho da maneira que está sendo feito. Daqui a pouco a gente bater numa Série B também. Série C já está logo ali, né? Talvez a gente não alcance esse ano, talvez ano que vem, mas Série C está logo ali. Mas eu não vejo dificuldade nenhuma se a gente fazer um trabalho sério, conseguir aumentar um pouco o nosso estádio, né? E o torcedor aqui, a gente não tem dúvida que comparece, que gosta do futebol. Então você pode sim fazer um trabalho para jogar esse time num cenário nacional muito mais alto do que ele está. Eu pergunto isso porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar por alguns anos, no tempo que morei, em Joinville, que é a cidade mais populosa de Santa Catarina, e que é um polo industrial, que teria um potencial de patrocínio, e acabou que muitas vezes isso não se refletia na realidade do clube lá. É um clube que disputou muitos anos a Série C, a Série B, chegou na Série A e depois teve a decadência, ou seja, não se sustentou o projeto. Hoje se mostra que não se sustentou, apesar do clube estar tentando, e às vezes tem os convites para a Série D. Ou seja, vocês apostam nessa questão do Alto Vale, aí 300 e poucos mil habitantes, nesse sentido de englobar a região. Isso, e também uma coisa muito importante é o trabalho que é feito, né? Porque se você cair na pilha, hoje tem torcedor que quer que a gente traga reforço. Vamos falar do cenário agora, nossa, que querem reforço. Se a gente cair um pouquinho na pilha, a gente daqui a pouco traz lá jogador de 30, 40, 50 mil reais de folha para subir. Mas você consegue, você sobe com dívida e cai. O que aconteceu com o Joinville, aquela vez que chegou na Série A, fez uma folha que não poderia pagar e tal. Caiu de novo, o tombo foi grande. Então, cuidado, se você subir, vai com calma. Vai acreditando no time que você tem. Se não subir, se prepara para o ano que vem, né? E assim vai. Então, acho que é dessa forma aí que você tem que ir sempre fazendo um trabalho muito formiga, com muita calma, muita tranquilidade, e não fazer dívida que você não possa pagar. Saber do potencial que tem para chegar para a realidade local. Deu certo o time que dentro da folha que você consegue pagar, maravilha, beleza. Não deu, se prepara para o próximo ano. Outra coisa que eu queria comentar contigo aqui, Nilton, perguntar, na verdade, Juventus, Atlético Alto Vale, Atlético de Birama, o Hermann Aichinger, né? Aqui nessa lista a gente poderia incluir a Associação Vôlei Rio do Sul, que teve na Liga Nacional da modalidade em si, projetos que empolgaram, que ficaram alguns anos, mas que tiveram o carinho do torcedor, mas que não se sustentaram depois de algum tempo, se reduziu torcida, por entrar em questões de não conseguir se bancar e tudo mais. O que vocês têm feito para não repetir esse cenário de o boom, a coisa do momento, da moda, e daqui a pouco a extinção, né, a palavra assim, ou não sei se ou sair de local, o projeto ir para outro, mas assim, para não deixar o Alto Vale, para não deixar Rio do Sul, o que vocês têm feito? O que projetos assim desses que eu citei têm ensinado para o Santos? Não sei se vocês avaliam isso também. Isso é o que a gente conversa muito, né? Esse é o grande medo, né, de você não conseguir sustentar o projeto, né? Então, por isso, cuidado, né? Por isso, cuidado diário nosso e o trabalho. Uma coisa que hoje, vamos falar do hoje, está um pouco mais fácil, por causa das redes sociais, né? Então você consegue tornar o clube público bem mais fácil do que na época do Juventus, né?
que tinha um radinho a pilha, o pessoal, né? Então hoje você consegue pegar o atleta, o gol do atleta, em minutos ele está espalhado em todas as casas do Alto Vale, né? Então chama mais a atenção do torcedor, e o torcedor quer conhecer o projeto, quer ir para o estádio. Então, assim, hoje está um pouco diferente, está mais fácil, mas basta você ser inteligente e saber fazer a coisa andar, né? Com sadia, um projeto sadio, para ter hoje, amanhã e depois, né? Não só hoje, né? E agora, falando já desse momento do clube, passou em primeiro no grupo da Série D, se deu, não sei se esse é o termo, se deu ao luxo de poder poupar alguns jogadores, entrar mesclado, dar bagagem para outros jogadores nessa última rodada e ainda assim passar em primeiro. Você já tem analisado o adversário gaúcho, são clubes que costumam dar, às vezes não tão bem numa fase, mas costumam dar trabalho. Vocês já estão analisando bastante o adversário? Pós o jogo, né, a gente sempre se reúne um pouquinho numa sala lá no estádio, já uma hora depois do jogo, conversar, né? E naquele momento nosso analista já estava com 3 vídeos, já estava entrando em contato com o analista de Blumenau, de Marcílio, que são times que já tinham enfrentado o São José, né? Então o trabalho já começa ali. Ali já começa uma semana inteira olhando o vídeo do adversário, ponto forte, ponto fraco. Então já na segunda-feira já estavam assistindo o vídeo com os atletas, né? Então é assim que funciona, já está sendo monitorado todos os jogadores, né, do São José, quais as características deles, né? Finaliza com qual pé, se der pênalti, qual é o cara que vai bater, de que lado que ele bate. Então é feito um estudo do adversário, um pente fino, né? Em cima disso aí é preparado o trabalho da semana, né? A Série D ela não para a Copa, então vocês já vão ter os jogos agora nesse mês, né? Já tem a data está definida ou só o final de semana? Esse final de semana agora não tem para nós, porque alguns times ficaram com um jogo atrasado e vamos fazer nesse final de semana. Nós jogamos no próximo sábado, né? Vai ser sábado, já está definido lá em São José. Provavelmente vai ser às 18 horas, já está quase que batido o martelo. E depois, o jogo da volta aqui também, a gente optou fazer no sábado, né? 16 horas aqui no Alfredo. Então ali no fim de semana do dia 19 de junho. Acho que é dia 19, dia 20, não sei que é o sábado, né? A gente joga lá em São José. E o dia 28, acho 27, 28 aqui no Alfredão. Toda a programação já feita, saída dos atletas, onde vai fugir do foguetório da madrugada em hotel. Fizemos a reunião hoje de manhã para montar a logística. Então o time já viaja na quinta-feira de manhã, sai daqui, almoça na viagem, treina de tarde lá, a gente está quase acertado para treinar lá no centro de treinamento do Grêmio. Então treina quinta de tarde lá e sexta e joga no sábado. E agora deixa o espaço aberto para convocar a torcida, que você já mesmo disse que tem preferência pelos jogos mata-mata. Não sei se o presidente tem muita preferência por jogos mata-mata, mas a torcida, enfim, tem, né, presidente? Para nós, assim, que a gente está na frente do projeto, os jogos mata-mata são muito tensos, né? A gente fica num nervosismo grande a semana toda, né? É muito difícil, porque você sabe, se perdeu, acabou a competição ali, o torcedor tem que ir embora triste, né? Então, jogos que não é mata-mata, para nós é mais tranquilo. Mas o torcedor gosta de adrenalina, quer ver o jogo pegando fogo o tempo inteiro. Então, é jogo eliminatório, jogo mata-mata que o torcedor gosta. Então, esse jogo aí no dia 27, eu acho que no Alfredão, eu tenho certeza que a casa vai estar cheia, vai ser uma loucura. Tá certo. Anilton, quero te agradecer pela presença aqui no programa 1 contra 1. É a primeira pauta de esportes que nós temos nesse programa, então te agradecer pela vinda e desejar sucesso ao projeto e também boa sorte e sucesso nos próximos confrontos aí do clube. Muito obrigado por esse espaço, é muito importante, né, a gente poder conversar um pouco, esclarecer um pouquinho como é o trabalho de Santa Catarina, e nós ficamos muito gratos e agradecidos por isso. Agradecer também você que nos prestigia com a sua audiência na temporada 2026 do programa 1 contra 1. Na semana que vem nós estaremos de volta com mais uma edição. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.